mas que venha de encontro à nossa necessidade, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Eu quero, antes de começar a falar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração, uma pequena experiência que eu tive num desses dias da semana. Como todos sabem, eu levanto às 5 da manhã e faço o café para minha esposa. Eu estava fazendo o café e perguntando ao Senhor o seguinte: Senhor, seria tão mais fácil se nós tivéssemos nesses dias as manifestações que o Senhor tinha na época de Moisés, na época de Davi, onde o Senhor enviava anjos, o Senhor mesmo vinha, falava com eles. Senhor, seria tão mais acreditável, seria muito mais fácil ter fé. E aí o Senhor me disse assim: irmãos, hoje não é mais assim, embora não estou dizendo que não se manifestem anjos, mas hoje existe a palavra. Antes ele não tinha a palavra. A palavra do Senhor é a primazia. Ela vai além dos anjos. Ela vai além de milagres. Ela vai além de tudo. Eu não estou aqui negando nenhum desses pontos. Eu estou aqui dizendo que a nossa fé, ela não pode se basear em nada além da palavra. Amém? É a palavra que tem a primazia, irmãos. E isso marcou muito porque, sabe, quando você percebe que é Deus falando com você, então nós queremos incentivar os irmãos hoje, sempre. Fiquem com a palavra. Amém? Fiquem com a palavra. Abra sua Bíblia comigo no livro de Crônicas, capítulo de número 32. Está dando um pouco de eco aqui, Deus. Crônicas, capítulo 32. Deus tem algo para as nossas vidas nessa manhã. 2 Crônicas 32, desculpe, irmãos. Pai, agora ao ouvirmos a Tua palavra, nós queremos que o Senhor fale no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco e que ninguém saia daqui da forma como entrou. Em nome de Jesus, amém. Aleluias. Glória a Deus. O livro de Crônicas, tanto o primeiro livro quanto o segundo, fala muito de genealogia. Quando você vai ler, até mais ou menos enfadonho no começo, porque ele vai falando filho de tal, filho de tal, filho de tal, e você então acaba muitas vezes se cansando. Mas há alguns pontos aqui que nós precisamos ler e deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Para que a gente entenda o capítulo 32 de 2 Crônicas, é importante você entender o seguinte: Ezequias foi um dos reis em Israel que mais agradou o Senhor. Ezequias foi filho de Acás. Acás foi um dos piores, se não o pior, rei de Israel. Acás era casado com Jezabel, uma bruxa, uma feiticeira. E Ezequias era filho de Acás. E Ezequias, a Bíblia diz nos capítulos de número 29, 30 e 31, que Ezequias, ele restaura tudo aquilo que seu pai tinha destruído com relação às coisas de Deus. Primeira coisa então que eu tenho que entender é que, se nós formos adotar a psicologia moderna, que nós somos frutos do meio, ou seja, se você é um bandido, seu filho será. Se você é um mentiroso, seu filho será.
cai por terra aqui. Porque Acaz foi o pior dos reis e o seu filho foi um dos melhores reis que Israel teve. E como eu disse, ele restaurou o templo do Senhor, ele trouxe de volta a palavra, ele trouxe de volta a instituição da Páscoa, que eles não vinham comemorando há séculos. Ezequias, ele traz de volta e promove a religiosidade do povo de Israel, institui de novo as ofertas regulares e os dízimos para sustentar os sacerdotes e levitas. Ezequias, ele de certa maneira é ameaçado pelo rei Senaqueribe aqui no capítulo de número 32, é aqui que eu quero falar. Porque toda vez, irmãos, que nós temos a intenção de buscar a Deus, de restaurar a nossa vida, de fazer com que as coisas se tornem diferentes, toda vez que você tem, de certa maneira, um avivamento no seu coração a respeito das coisas de Deus, sempre vai haver um levante contra nós, assim como houve aqui nesse capítulo 32 de 2 Crônicas. Ezequias restaurou, Ezequias avivou, Ezequias, ele tipifica de certa forma, muitas vezes a nossa vida, porque muitas vezes nós desejamos agradar a Deus, desejamos fazer as coisas de Deus, desejamos ser melhores para Deus, e toda vez que isso acontece, há um levante, há uma situação, como houve aqui no capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim: depois de tais coisas e de tal fidelidade, falando agora aqui sobre Ezequias, aí ele diz assim: Senaqueribe, rei da Assíria, chegou e entrou em Judá, e sitiou as cidades fortificadas e propôs tomá-las por assalto. Enquanto Ezequias viu que Senaqueribe havia vindo com a intenção de combater contra Jerusalém, porque o rei Senaqueribe primeiro foi para o sul, depois ele se volta agora contra Ezequias. E Ezequias teve algumas estratégias. Quando ele soube que o inimigo vinha vindo, ele teve algumas estratégias para que ele pudesse vencer o inimigo. E hoje também na nossa vida nós precisamos de estratégia, porque o inimigo sempre virá. O inimigo sempre virá se houver uma motivação no seu coração, se houver algo em você que mova você para mais perto de Deus, assim como a Ezequias, o inimigo sempre se levantará contra você. Então nós precisamos saber como, porque a Bíblia diz ali em Oséias 4,6: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento, lhes falta o saber como, lhes falta o know-how. O povo de Deus tem um Deus grande e poderoso, mas o povo de Deus não sabe usar as armas e não sabe usar as estratégias que o próprio Deus nos dá. E por isso nós perdemos, por isso nós fazemos algumas coisas que não queremos fazer, por isso nós desanimamos, porque nós não queremos fazer. E essa manhã eu quero falar sobre isso. Quais são ou quais foram as estratégias que Ezequias usou para vencer o inimigo? Que nós precisamos delas também. Versículo 3 e 4 diz assim: resolveu com os seus príncipes e os seus valentes tapar os mananciais que estavam fora da cidade. E eles o apoiaram. E se juntou muito povo e taparam todos os mananciais, assim como o arroio que fluía através do território. Pois disseram: porque tem de achar água os reis da Síria quando vierem. Vamos parar aqui. Primeira estratégia de Ezequias. Ele sabia que o exército vinha vindo contra ele, 180 mil homens contra uma cidade.
E ele então tem uma estratégia. Ele se reúne com os seus príncipes, se reúne com os seus súditos, se reúne e diz assim: bom, eles vão precisar, porque o que acontecia era isso: o inimigo não vinha e atacava, o inimigo vinha e sitiava. Eles se colocavam em volta da cidade esperando o momento oportuno. Muitas vezes isso levava anos para acontecer. E Ezequias então tem a ideia: bom, se eles vão ficar nos sitiando, a primeira coisa que nós temos que cortar é o suprimento de vida, aquilo que vai fazer com que eles consigam permanecer ali. E obviamente que isso é água. Sem a água eles não vão poder ficar por ali. Então Ezequias manda, e eles se reúnem, e todos eles saem pelo território ali, por volta daquele lugar, e tampam, cobrem, fazem com que as águas que manavam de riachos e tudo mais sequem, ao ponto de os assírios não terem água para tomar. E você diz: e o que significa isso em relação a mim? Muito simples, porque nós sabemos quando o inimigo vem. Não é uma coisa imperceptível. Nós começamos a perceber que algo está para acontecer. Isso aqui representa tirar tudo que pode fazer com que o inimigo permaneça perto de nós. Assim como Ezequias tira a fonte, nós precisamos também entender que, se enquanto continuamos a fazer, a ter perto, a deixar com que haja coisas que o inimigo possa vir e se alojar ali, isso vai fazer com que o inimigo consiga permanecer perto de nós. E cada dia mais, isso vai se tornando mais perto de nós. Então a primeira estratégia para vencer o inimigo é tirar tudo o que pode fazer com que o inimigo possa permanecer perto de nós. Tem gente que não quer deixar o estilo de vida que ele vive. Tem gente que não quer deixar de ir aonde ele gosta de ir. Tem gente que não quer deixar de assistir o que ele gosta de assistir. Mas tudo isso, muitas e muitas vezes, são coisas que o inimigo pode usar para permanecer ali. E mais dia menos dia, ele ataca você. Então a primeira coisa é: tire da sua vida tudo aquilo que pode fazer o inimigo permanecer perto de você. Amém? Não dê chance para o inimigo, não dê oportunidade para o inimigo, porque é só isso que ele precisa: uma oportunidade. Nessa manhã nós precisamos entender estratégias. Amém? Que nessa manhã nós possamos entender isso. A segunda coisa está no verso 5. Segunda estratégia. E olha que são estratégias que ele usou há mais de 3.000 anos atrás, que são úteis para nós hoje, porque de certa forma se tornam princípios para a nossa vida. Segunda coisa, versículo 5: e cobrou ânimo e reconstruiu todo o muro que havia sido derrubado, e ergueu torres sobre ele, e levantou outro muro por fora, e fortificou o aterro da cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Segunda estratégia: mostrou disposição de ânimo e reconstruiu os muros e as torres que haviam sido derrubadas. Ezequias olhou para a sua cidade e percebeu: tem coisa errada. Olha os muros que estão caídos. Olha a situação como a cidade está. Isso pode possibilitar que o inimigo venha por ali. Então ele, em primeiro lugar, irmãos, ele reconstrói. Ele põe de pé. Isso tem o que tem a ver isso com a minha vida? Simples. Nós precisamos levantar a guarda e não permanecer prostrados. Muitos de nós têm deixado a guarda cair, têm baixado a guarda.
Muitos de nós têm desistido. Ele diz assim, ele incentiva, ele motiva o povo. E nós precisamos disso. Essa manhã eu quero que você saia daqui motivado. A quê, pastor? A fazer uma mudança na sua vida. Porque enquanto você permanecer prostrado, enquanto a sua guarda estiver baixa, você vai ser um alvo fácil para o inimigo, irmãos. E temos que começar a erguer a guarda, amém? Eu fico assistindo algumas lutas de vez em quando, não sei se você faz isso, mas eu faço às vezes. E é interessante, quando um boxeador está batendo no outro, o que está apanhando, ele não tem a preocupação de se defender baixando a guarda aqui, mas ele protege a sua cabeça, porque é o lugar mais sensível, é o lugar que pode haver mais dano. Você vê boxeadores boxeando do lado, e o cara está ali, porque ele sabe, e nós também precisamos saber. Porque a nossa mente é o local onde o diabo atua, onde os demônios atuam. E muitas vezes estamos baixando a nossa guarda. E o que faz o inimigo? Ele vai procurar bater aonde ele sabe que é a nossa mente, que é o campo de batalha. Então precisamos levantar a guarda, precisamos nos motivar, porque sabemos que o inimigo a qualquer momento ele espreita contra nós. A Bíblia diz: o diabo ruge como um leão ao redor daqueles que ele possa tragar. Então nós sabemos e temos essa consciência de que nós não estamos vivendo dias de paz, dias que podemos baixar a guarda. Nós estamos vivendo dias que a guarda muito mais do que nunca tem que estar levantada. E precisamos permanecer, de certa maneira, com a guarda levantada. E não permanecer prostrado. Tem tanta gente na igreja. Na nossa não, né? Mas na nossa não. Mas em muitas igrejas tem muita gente prostrado. Prostrado, está lá. Perdeu a motivação de tudo. Não faz mais nada. Logo, logo vai ser derrotado. Logo, logo vai ser dominado. O inimigo está à espreita. Versículo 6, a parte A diz assim: e pôs capitães sobre o povo, e reuniu diante dele, na praça da cidade, na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração. A terceira estratégia. Quando o rei falou ao povo, irmãos, o povo recebeu aquela palavra. O povo assimilou aquilo que o rei estava falando com eles. E o que isso tem a ver conosco? Simples. A palavra do rei, que é a palavra de Deus, ela precisa cair no nosso coração. Enquanto a palavra de Deus estiver só na nossa mente, como uma ideia, como uma filosofia, como uma maneira de pensar, não vai fazer efeito. Nós não mudamos. Quantas e quantas vezes você já não ouviu uma pregação? Quanto tempo faz que você é um crente, que você diz ter aceitado Jesus, e entra por aqui, e sai por aqui, e entra por aqui, e sai por aqui, e entra por aqui, e sai por aqui, porque não há mudança na vida. Porque só vai haver mudança na vida quando ela cair no seu coração. A palavra de Deus tem que entrar no nosso coração, e não simplesmente nos nossos ouvidos. Ezequias, ele leva o povo e fala com o povo, e o povo entende isso. E quando nós deixamos a palavra cair no nosso coração, irmãos,
aí sim ela vai progredir, ela vai crescer, ela vai germinar, ela vai dar frutos. Enquanto ela não cai no coração, significa, enquanto ela não cai em terra boa, enquanto ela não tem profundidade, enquanto você não permite que ela entre, porque não é uma questão de permissão, é uma questão de permitirmos, é uma questão de nós deixarmos o nosso raciocínio, o nosso racional muitas vezes, porque estamos impregnados com a falta de fé, estamos impregnados com aquilo que nós estamos vendo acontecer, e isso tem abalado a nossa vida. Não cremos mais como devemos crer. Eu vi uma frase, ela é mais ou menos assim: a fé precisa ser verdadeira. Se ela não for verdadeira, ela não tem efeito. A fé precisa ser verdadeira. Se ela não for verdadeira, ela não tem efeito. Em outras palavras, se você não deixar com que isso caia no seu coração, essa fé não se torna uma fé verdadeira, e então não há efeito na fé. Porque se você não acredita que ela é verdadeira, ela não produz nada. Precisamos deixar, assim como o povo que vivia com Ezequias deixou, que a palavra do rei, que a palavra de Deus caia no nosso coração, amém? Caia no nosso coração. E com isso nós vamos criando estratégias para poder vencer o inimigo. Capítulo ainda no versículo 7, diz assim, a parte A: esforçai-vos e tende valor. Até aqui Ezequias está falando com o povo, fala com o povo, e aí ele para e fala: esforçai-vos e tende valor. O que significa isso? Ele estava dizendo assim para o povo: gente, nada é fácil nessa guerra, não é fácil. E contra esse inimigo então, porque se você for estudar a história dos assírios, era o maior exército, ninguém conseguia parar em pé diante desse povo, eles dominavam tudo. E Ezequias agora diz assim: olha gente, não vai ser fácil não, mas pessoal, esforçai-vos e tende valor, ou seja, veja o valor que você tem. Gente, o que Deus está nos dizendo nessa manhã é que eu e você temos um valor incalculável, e nós não podemos mais aceitar menos do que isso. Você é uma pessoa de valor, amém? Você não pode achar que é qualquer coisa, você não é qualquer coisa, porque se você fosse qualquer coisa, o inimigo não estaria tentando contra você. A Bíblia diz que nós somos as meninas dos olhos de Deus. Ela diz que nós somos o ápice a coroa da criação. Diante dessa ideia, diante desse conceito, diante dessa verdade, Ezequias fala ao povo: gente, esforçai-vos, não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de desanimar, mas é hora de esforçai-vos. Sabe por quê? Porque você tem muito valor, amém? Você tem muito valor para Deus. E ele continua a levar o povo. E ele continua na parte do versículo 7. Diz assim: não temais, nem vos amedrontais por causa do rei da Síria, nem diante da multidão que se está com ele. Não temais e nem vos amedrontais. Imagina a cena, irmãos. E já eu vou contar para você por que eu sei. 180 mil homens de guerra vindo na sua direção. De longe,
Eles olhavam e viam uma multidão de pessoas armadas, e a história diz que esse exército ele era cruel. Eles não tinham pena, piedade, eles matavam, mas não apenas enfiavam uma espada, eles torturavam. E o povo que estava ali naquela cidade, naquele lugar, junto com Ezequias, sabia disso. E obviamente eles se amedrontavam. Mas Ezequias fala assim: não temais, nem vos amedrontais. Hoje nós temos de ter a consciência de que mais são os que estão conosco do que os que estão com o exército inimigo, porque ele fala depois. Ele vai falar depois. Ele fala assim, versículo de número 7. Versículo número 7, parte B agora. Diante da multidão que está com ele. Porque, olha só, porque há mais conosco do que com eles. Mas não havia. Não havia mais, fisicamente falando, não havia. Eu me lembro da passagem onde o profeta Eliseu estava na sua casa, e Geazi de manhã cedo ele foi preparar o café para Eliseu. E ele então abriu a porta para ir para fora, olhou e viu um grande exército, era esse mesmo exército. Ou os sírios, e não os assírios, mas era um exército gigantesco. E ele voltou correndo para dentro da casa, chamando Eliseu, e disse: Eliseu, dá uma olhada lá fora, olha lá o que tem ali, esperando pela gente sair daqui. E Eliseu sai para fora, e olha, mas Eliseu não viu um exército gigante, ele viu dois exércitos, um maior do que o outro, ao ponto de ele falar assim: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja, porque maior são aqueles que estão conosco do que esses que estão aí, amém? Maior são esses que estão conosco do que esses que estão aí. Por isso eu e você precisamos entender e não temer, porque maior é os que estão conosco, amém? A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Não é um anjo acampado ao nosso redor, mas é uma miríade de anjos acampados ao nosso redor. Ao ponto de nós podemos dizer assim nessa manhã, irmãos, olha, irmãos, não temais e nem vos amedrontais, porque maior são os que estão conosco, amém? Maior é os que estão conosco. Versículo 8, parte A, diz assim: Ezequias está falando, com ele está um braço de carne, parado aqui agora. Com ele, ou com o exército inimigo, está um braço de carne. Mas conosco, ele diz, conosco está, a minha Bíblia diz assim, presta atenção, conosco está Jeová. Na minha Bíblia traz o nome Yahvé, Jeová. Na minha Bíblia está escrito assim: conosco está o Deus que nós temos uma aliança. E ele continua: nosso Elohim, nosso Deus. Mas Elohim significa o Criador de todas as coisas. Então, em outras palavras, Ezequias está dizendo assim: com eles está a estratégia, está a força do braço, está a quantidade de pessoas, está toda uma situação que possa vir contra a nossa vida, mas conosco está o Deus que tem aliança conosco, amém? Está o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que fez o universo. Irmãos, presta atenção, quando o
inimigo se vier contra você, lembra disso. Você tem uma aliança com Deus. Que Deus? O Deus criador dos céus e da terra, o Deus criador do universo. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Entenda isso essa manhã, em nome de Jesus. E continuamos. Versículo de número 9 até 19, eu não vou ler todo ele, mas eu quero apenas resumir. Nesse versículo de 9 a 19, diz que o rei Senaqueribe, o rei da Síria, mandou mensageiros a Ezequias. E se você ler esses versículos depois, você vai ver ali que eles chegaram dizendo o seguinte: olha, Ezequias, vocês não têm chance. Nós somos um exército gigantesco. Nós somos os melhores. Ezequias, você não tem chance contra nós. Não adianta tentar. Olha, os outros povos, os deuses dos outros povos, nenhum resistiu a nós. Nenhum. Todos caíram contra o nosso exército. Eles chegaram, de certa maneira, afrontando, colocando temor no coração de Ezequias. Eles chegaram, de certa maneira, colocando dúvida no coração de Ezequias e no coração daquele povo que estava com ele. Olha, os deuses dos outros povos, Ezequias, todos não funcionaram, caíram. Você também não vai conseguir, Ezequias. Você não vai conseguir. Satanás tentará parar você mentindo sobre seu Deus. É o que Satanás vai fazer. A todo momento ele vai chegar e falar assim no seu ouvido: olha, você não tem chance. Olha, você viu aquele seu irmão? Caiu. Você viu aquele outro? Aquele e aquele. Você viu a situação? Satanás vai chegar no seu ouvido com seus mensageiros, os demônios, dizendo assim: desiste, porque você e o Deus que você serve não tem chance contra nós. Mas isso, amados, é uma mentira, amém? Isso é uma mentira que o diabo vai tentar lançar contra todos nós a todo momento da nossa vida. Ele vai tentar, e ele tem conseguido com muitos de nós. Muitos. Estou tão desanimado, acho que não vou mais. Não vou mais. Desanimei. Parei. Morreu. Não pense em você que é uma questão só do tempo. Porque você deu ouvidos à mentira do diabo. O diabo é um mentiroso. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Nenhuma verdade vem dele. E se você continuar dando ouvidos às vozes que vão detonando a sua vida, desanimando você, enquanto você continuar dando ouvidos a isso, enquanto você olhar a situação com os olhos naturais, o diabo vai ganhando terreno na sua vida. E você vai, irmãos, não existe retrocesso na vida cristã. Não dá para voltar para trás. Presta atenção nisso. O que existe na vida cristã, ou você caminha para frente, ou você vai morrer. Porque o diabo não está brincando. E ele existe sim. E ele está tentando contra mim e contra você 24 horas por dia. Até nos seus sonhos ele entra muitas vezes. Mas se nós entregarmos os pontos, se nós ouvirmos as mentiras que ele conta, Deus não vai atender você. Irmãos, se eu tivesse ouvido essa voz, eu já tinha parado aqui. Entendeu? Porque ela é constante. Não vai dar. Olha só,
povo não vai na igreja. Você viu? As pessoas não vêm, mas as pessoas não vêm. Para. É isso que o diabo tem lançado. Eu não sei o que ele tem lançado na sua mente, mas na minha mente ele tem lançado isso. Não vai dar. Não vai dar. Só vou sair daqui quando eu não tiver dinheiro mais para pagar aluguel. Nem que tenha 2. Eu e mais um. Se eu tiver dinheiro para bancar o aluguel, eu vou ficar aqui. Entendeu? Pregando essa palavra. Buscando esse Deus, ensinando o povo essa palavra. Nada de modernismo, nada de coisinhas que Satanás tem colocado aí. A palavra. A palavra. Quando Deus se manifestar no nosso meio, vai se manifestar porque Ele quer e não porque é forçado. Entendeu? Eu não vim aqui para simular uma obra de Espírito Santo na sua vida. Eu vim aqui para ser instrumento de Deus, boca de Deus para você. Amém? Entendeu o que eu estou dizendo? Porque outro dia falaram aí, não está mais aqui, mas eu vou falar. Eu não vou mais porque é tudo igual. O que ele quer? Quer uma manifestação? Vá num centro espírita. Lá você vai ver um monte de coisa acontecer. Mas quando Deus se manifestar aqui, Ele tem liberdade para se manifestar aqui. Amém? Mas nós não vamos forçar nenhuma situação para que você saia daqui tremendo ou arrepiado. Amém? Mas nós vamos dizer para você essa palavra. Que ela é a verdade. Que ela é a verdadeira. Eu queria sentir. Tem 220 aqui? Tem. Bota o dedo na tomada. Tá certo? Porque outro dia eu vim aqui tentar arrumar esse negócio sozinho e levei um choque ali. Estava sozinho aqui. E não foi por querer. Mas você quer sentir? Tem tomada ao redor de tudo aí, ó. Bota o dedo. Entendeu? Eu não estou dizendo aqui, irmãos, entendam o que eu estou falando. Nós cremos na manifestação do Espírito Santo, nós cremos no poder de Deus, nós cremos no milagre, nós cremos nas línguas estranhas, nós cremos na profecia, nós cremos porque tudo é bíblico. Mas nós não vamos simular nenhuma situação que seja da carne para você ficar arrepiado no seu lugar. Amém? Para você achar que Deus está aqui. Porque lá Deus está. Eu conheço uma igreja, obviamente não vou citar o nome, mas todo culto tem de ter revelação. Todo culto. Só que é o seguinte, o único que dá revelação é o pastor. E o único que interpreta é o irmãozinho ali no meio do grupo. Se o pastor não vai, não tem revelação. Se o irmãozinho não vai, não tem interpretação. Que negócio é esse? Deus quer falar, Ele usa a mula. Amém? Nem que essa mula seja você. É verdade. Ele usa qualquer um de nós. Amém? Se Ele quer falar verbalmente para pessoas com profecia, Ele usa qualquer um de nós. Amém? É isso que eu estou tentando mostrar. O inimigo tem tentado fazer você parar, desanimar, ficar parado. Mas essa manhã, Deus quer que você entenda. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Amém? Não dê ouvidos à voz de Satanás e seus demônios. Não dê ouvidos. Versículo 21, e eu estou encerrando. Diz assim, 21. E Jeová, presta atenção, hein? O Deus da aliança enviou um anjo, o qual feriu todos os guerreiros esforçados e capitães e chefes no acampamento da Síria, que regressou à sua terra envergonhado, e quando entrou no templo do seu Deus, os que haviam saído de suas entranhas o mataram ali. E aqui
esse anjo, e você lendo o texto, você vai perceber, ele matou 180.000 homens. Um anjo, um único anjo. Um único anjo vai destruir 180.000 demônios que vêm contra nós. Amém? Amém? Agora veja bem, a Bíblia diz assim, que nós estamos rodeados de anjos. Miríades de anjos, milhares de anjos. Irmão, olha o que nós temos a nosso favor. Olha o que nós temos. E ele continua para concluir. Vou concluir aqui. E muitos, deixa eu ver se eu já li. Aqui. E assim salvou Jeová, o Senhor, a Ezequias e os habitantes de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de qualquer outro, e lhe concedeu repouso por todas as partes. Amém. E nessa manhã, meus queridos, nós possamos compreender isso. Que nessa manhã nós possamos ouvir e ver e entender as estratégias que este rei nos ensina para vencer os inimigos que vêm contra nós. Amém. Em nome de Jesus. Que nós possamos aplicar essas estratégias em nossas vidas todas as vezes que o inimigo quiser nos atacar. Amém. Em nome de Jesus, feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua